Ó, gente, tá de R$ 25 esses. É bonsai, é, moça, esses daqui? Bonsai. Aí qualquer um desses aqui é 25, né? 25. É, porta guardanapo. Tá de quanto? R$ 5. Ó, e tem os... Todinho ali pra vender esse porta guardanapo. Esse daqui é de quanto? 13. R$ 13 a unidade. Ó, tem assim também que eles são de... Qualquer um é 13 também aqui, né? 13, Qualquer um desses aqui é 13, ó, tem vários, várias coisinhas, ó. Esse daqui também é R$ 13. Tem vários. Olha esses daqui como estão lindos. Tem no rosa pra quem gosta. E qualquer um é 13, gente. Tem a parte de baixo também, ó. Esse daqui é quanto, moço? R$ 17, gente, esses daqui de cima. Tem os grandão aqui, ó. Ó, e tem os porta-guardanapo pra fazer mesa posta. Tem de vários. Ô, moço, esses aqui é quanto? R$ 5, gente, a unidade. Tem do abacaxi, ó. Tem o mandacaru verde. Com ele tá lindo. Bota o guardanapo aqui pra fazer a mesa posta. Esse aqui no rosa, olha ele aqui montado como ficou bonito. Ó, dá pra fazer assim. Bota o jarrinho assim no meio. Fica lindo. É bom que já ficou a mesa ali que dá pra vocês terem noção de como fica. Ó. O abacaxi no branco também fica bonito aqui. R$ 60, gente, essas grandes aqui de trás. Olha, e tem os que as árvorezinhas que acendem. Essa de pisca de quanto? R$ 50 a unidade. E o pisca-pisca é de 12. Ó, tem essas assim que é tipo aquelas que caem, ó. E elas são bem delicadas. Tá bem linda essas daqui também. E tem eles assim, ó, maior. R$ 20, gente, esses daqui que caiu, eu achei bem lindo. Ó, esse também é 20. Ó, gente, tem a parte de R$ 8 aqui, ó. Que são esses aqui, um menorzinho de R$ 8. As pimentinhas. Então até com R$ 8 dá pra decorar a casa, dá uma lembrancinha. E tem a parte dos R$ 7, ó. E tem esses que são os de 6. Ô moça, esse aqui é 6 não, né? Não, esse é de 7. Esse aqui é R$ 7, o girassol. Ó, gente, aqui é o cartãozinho dela, Elida Flores. Atacado e varejo, tem aqui o WhatsApp e o Instagram. E ele fica aqui perto da Feira do Alumínio. Ó, aquela parte eu mostrei por trás. Ó, gente, tem essas partes aqui dos grandes que eu não tinha mostrado. Olha, esses assim fica de quanto? Esse aqui é de 60, que é um vaso maior. Pra mesa de 4 a 6 cadeiras. Mesa de 4 a 6. Aí ele vem com isso aqui dentro já, né? Tudo dentro. Vem, já é completo. Esse também, ó, arranjo de orquídea, Tá dançante. lindo. Olha, eu achei linda aquela ideia lá com a mesa posta. Exatamente. Porque a pessoa já tem noção, né? De Isso, como... isso ali é pra gente vender o porta-guardanapo. É, o porta-guardanapo. Que é de louça. E isso aqui também que tá lá, né? Isso aí é Esse assim super fica de alta. quanto? Esse daí fica 90. R$ 90. Isso aqui é samambaia de silicone. De silicone, Uma gente, peça ela. dourada. As roseiras vai acabar. Tinha rosé também nesse tom aqui, Isso, mas acabou. A rosé já faz 3 anos que não sai da alta, né? Da alta, né? O rosé tá bem alto faz um tempinho já. 3 anos. É. Essa aqui são de 20 Tem os também. de R$ 20. Esse de 35. Aí essa aqui, ó.
É pra mesa aqui de 6 a 8 cadeiras. É com 4 orquídeas de silicone. Com 4 É um de precinho silicone. mais salgado, mas se você encontrar esse arranjo é 300, 350. É, realmente, eles são as peças bem diferenciadas. peça Quando você orquídea pega silicone. nele pessoalmente, né? Natural. É, parece natural, gente. E tem aqui os quadrinhos da Santa Ceia. É, fica de quanto? Eles são de 15, apenas 15 reais. R$15, gente, a unidade deles. Muito bom aqui, ó. Tem a partir de R$6 já dá uma lembrancinha ou decora a casa, né? Você decora o seu banheiro, o seu lavabo, sua casa. Bom, qualquer lugar que vocês queiram decorar, pra cima tem. Olha, essas pecinhas assim, porcelana, fica de quanto? Isso é 15 reais, é um porta-joia. Ah, gente, é um porta-joia. Que lindo ele. Tem um passarinho aqui em cima. Aí E a gente faz porta-joia. um conjuntinho aqui, vem dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, tem esses assim. Essa peça apenas de 13 reais, a gente coloca 2 passarinhos já para dar um acabamento. Já pra dar uma diferença. Apenas 5 reais cada passarinho Cada de louça. passarinho de louça, Coisa R$5. boa. Pra vender Mas, na sua loja, 13. E é bom que ela dá dica assim de como montar a decoração, porque às vezes a pessoa não sabe. Olha, tem esse aqui pro Natal agora que tá bem lindo, no branco, com as bolinhas. Já é uma sugestão de decorar, né? É. Pronto. Agora pro Natal a gente já vai começar a reforçar já. Já vai começar a reforçar. Ó, esse assim fica bonito também, ó. Então, gente, tem muita coisa linda aqui, acho que eu já mostrei tudo, né? Ó, elas assim, essas são aquelas que estão lá em cima, né? Não, essas já são de 100 reais. É R$100. com orquídea, né? uma. Ali é com 2, ali já é com 4. Ó, aquela lá de 4, ela tá muito linda, gente. Pessoalmente aqui. E tem um love aqui também que tá. Tem no rosé, no dourado, no prata. 12, 17 e 20 maior. Os 20 o do maior. E o mandacaru fica de quanto? Apenas 12 reais. R$12. Esse é o gente. chamado cacto da Juliette. Ah, cacto da Juliette, gente. Que chique. Eu chamo de mandacaru, mas... Ó, cacto da Juliette. Então, ela tá montando aqui também, montando na hora, né? Montando na hora também os vasinhos. Eu vou mostrar mais uma vez o cartão. Ó. Atacado de varejo. Deixa eu focar. O WhatsApp dela aqui e o Instagram. Aí qualquer coisa vocês entram em contato por lá. Pra chegar aqui eu venho por dentro da Rua das Flores, né? Da Feira Livre. Do Algaroba, né? Estacionamento da Algaroba. Por trás do estacionamento da Algaroba. Vocês perguntam onde é a Feira do Alumínio e dentro da Feira do Alumínio vocês perguntam onde fica a Rua das Flores, da decoração que o pessoal ensina. Que é tipo, aqui não tem numeração de rua, né? Tem não. É só uma rua só, gente, né? Tipo lá como a Sulanca que tem vários setores. Mas fica facinho de encontrar, né? Fica. Pronto. Vocês estavam me procurando os valores de abajur. Ó, esse daqui grandão tá de R$60. Preto e branco, ó. Tem de 40 aqui, o menorzinho. E esse daqui não tem valor. Quando a moça vier eu vou perguntar. Ó, essas peças assim, tipo morango, tá de R$27, ó. Elas são bem bonitas. E tem essas assim que é de 40, ó. R$40 essas. Tem essas partes de baixo, ó. Tem a galinha com os ovos, como tá linda. R$10, gente. 50 essa galinha com os ovos. Tem várias peças aqui também lindas. Não tinha vindo desse banco ainda não. Ó, tem essas assim que é de R$20. Tem a parte do love. E tem esses cavalinhos aqui de 16, esse tamanho aqui, e esse aqui de 23. Ó, esse aqui eu não sei o que significa. Tem o chaleiro também. São bem bonitas essas peças. Olha aqui também que dá pra você montar o kitzinho com 3. Esse aqui que parece um abacaxi, tá de R$30. Ó, tem esse aqui que é tipo um barco que vem com a bola. Ó, tem essas partes de botar vela de R$10, de 18. Tem os coelhinhos, os cavalinhos aqui. Ó, esses três gatinhos aqui ficam de 50. Ó, gente, tem essa parte aqui que tem os condimentos, ó. Açúcar, feijão, arroz. Eles ficam de
210. Eita, falta voz. R$210. Eu vou perguntar ao rapaz se é tudo. Ó, tem os R$20. Ó, gente, é 7 peças por esse valor, viu? De 210. E tem esse, os 3 que fica de 200. Ó, tem os elefantes. Ó, esse aqui fica de R$60. É o menino e a menina no banco da praça. Tem esse xicrão aqui, ó. Dá pra fazer de vaso ele também. Assim, aquelas plantas que não precisa ficar aguando, né? Ó, gente, aqui tá o cartãozinho deles. Eles ficam aqui perto da feira do alumínio. É Flávio Louças, qualquer coisa vocês entram em contato, que tem o WhatsApp deles aqui, ó. Tem várias coisas aqui ainda dentro. Bem bonito esse banco.